Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional, hoje no capítulo 6 do livro de Daniel. E nós chegamos a um ponto importantíssimo da história de Daniel, um livramento e tanto. Nós vamos falar de Daniel na cova dos leões. Claro que o autor da música de mesmo nome se aproveitou da história, muito provavelmente o autor dessa música lia a Bíblia e trouxe aí um título interessante para a sua música, mas nós não vamos falar dessa música, nós vamos falar da história do profeta Daniel, que recebeu esse livramento. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Daniel capítulo 6. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. Seriam tipo de governadores, tá certo? Governadores regionais, tá? Então receberam esse nome, sátrapas. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus, e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei selou com o seu anel-selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrar dos leões? Daniel respondeu:
ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas da terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Meus queridos, Daniel foi livre da cova dos leões, foi liberto da cova dos leões por mão de um anjo. Isso mesmo, um anjo foi enviado ali na cova dos leões e o protegeu durante toda a noite. O rei gostava muito do que Daniel estava fazendo. Daniel tinha um espírito de excelência em si e tudo que ele fazia, ele prosperava. E era interessante ver a vida de Daniel, porque tudo que ele tocava virava ouro, mais ou menos aí o toque de Midas, né? Daniel tinha essa facilidade de prosperar. E quando Daniel, então, estava ali administrando as coisas do rei e os governadores e todos os sátrapas, né, aqueles governadores mais regionais, ele estava prosperando todo o império. Então, por causa da sua excelência, o rei olhava com muito carinho para ele, olhava com olhos de quem queria fazer com que Daniel crescesse ali no império. No entanto, isso provocou uma inveja geral e conspiraram contra Daniel. Vejamos aqui as características de Daniel, né? Daniel era fiel, não era desonesto e nem negligente. Isso significa que Daniel era fiel a Deus, fiel ao rei, ele cumpria com todas as suas tarefas com muita excelência, né? E ele não era desonesto, ou seja, ele era honesto, né? Um homem honesto, mesmo num cargo público de alta patente, né? Ou seja, ele era um dos principais ali no império. Gente, nós estamos falando aqui de um funcionário público que estava ali cumprindo o seu papel com excelência e era um homem honesto. É possível ser honesto num cargo público? É possível. Daniel nos mostra aqui que esse exemplo é possível sim de acontecer. E não era negligente, ou seja, ele era diligente, aquela pessoa que trabalha com afinco, não era preguiçoso, era uma pessoa que trabalhava bastante, fazia tudo o que precisava ser feito. Ou seja, Daniel tinha um comportamento exemplar ali naquele lugar. Ele orava 3 vezes por dia, ou seja, era o costume dele, como diz aqui no texto no versículo 10, ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava agradecendo a Deus no seu quarto, no andar de cima, olhando ali a janela que dava para Jerusalém, ou seja, ele olhava para Jerusalém, ele mirava a sua terra, ele tinha no seu coração a promessa de que um dia eles voltariam, de que um dia a Jerusalém seria reconstruída, e ele orava ao Deus de Israel agradecendo tudo o que havia acontecido, tudo o que estava acontecendo na vida dele. Mas ainda assim, ele é jogado na cova dos leões. Quando o rei corre ali para libertá-lo, eu achei muito interessante ver como Daniel era reconhecido pelo próprio rei. Olha só que interessante, lá no versículo 20, quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel,
servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E eu achei muito interessante essa forma como o rei conhecia a Daniel. Será que eu e você somos reconhecidos por sermos servos fiéis do Senhor? Será que nós somos reconhecidos por sermos fiéis e servos do Deus vivo? E onde quer que formos, nós seremos reconhecidos por isso? Fica a pergunta para a meditação hoje e que eu e você tenhamos esse desafio de sermos reconhecidos pelo mundo e aonde quer que estejamos por aquilo que nós somos, servos do Deus vivo. Vamos orar? Pai Celestial, nos ajuda, ó Deus, a experimentar isto que Daniel experimentou, um livramento sem igual, mas mais do que isso, que o Senhor nos ensine a sermos servos fiéis do Senhor, que no dia de hoje nós possamos ser reconhecidos como estes servos fiéis. Ó Deus, que a Tua graça seja derramada sobre as nossas vidas e que hoje seja um dia esplêndido na Tua presença. Nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de viver e de desfrutar da Sua presença junto conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Não deixe de compartilhar esse vídeo com as pessoas que devem ouvir essa mensagem e que a gente possa espalhar essa mensagem, formar aqui um exército de leitores e estudiosos da Palavra de Deus. Também se inscreva no nosso canal para ficar por dentro das novidades. Um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tamo junto, tchau!